Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 14 minutos. Quem faz a ata cronometrou, só esqueceu de adicionar os 27 segundos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, que hoje, quando for 18 horas, sairá aqui da casa direto para São Januário para assistir o jogo do seu clube de coração, o Botafogo, contra o Vasco da Gama. Aprecio a coragem de Vossa Excelência. Estou brincando com ele porque nosso relacionamento assim o permite. Mas, senhor presidente, eu assumo aqui o púlpito porque hoje está se discutindo, né, projetos do governo que estão nessa casa, 12, e que a casa não está apreciando. Inclusive, isso foi tema ainda há pouco lá na CCJ, no que se refere ao estádio Caio Martins, que é um dos projetos de alienação de 47 imóveis. Senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu tenho um projeto de lei que pode botar 600 milhões de reais no caixa do Estado desde 2023. Não chegou em agosto, não. E que não é pautado porque a casa, à época, até esse mês de agosto, não recebeu o sinal verde do governo para ser pautado, que é o IPVA sobre embarcações de lazer e aviões de executivos. Garanto a Vossa Excelência que Vossa Excelência não tem uma coisa nem outra. E por que não vê a pauta? 600 milhões, em tese, estaria prejudicando a população fluminense. Porque o governo não achou oportuno. É a luta política. Eu tenho um projeto de lei, senhor presidente, de 24. Aliás, tem dois, um de 24 do início do primeiro semestre de 25, um que propõe, de acordo com a reforma tributária, uma escadinha ano a ano para reduzir os benefícios fiscais, anterior ao projeto que o governador mandou do FOT, que mandou agora em agosto. O meu é muito anterior. E eu fiz uma escadinha porque eu conciliei meu desejo da gente ter mais recursos, diminuindo os benefícios fiscais, com o texto integral da reforma tributária.
que diz a reforma tributária? Que em 2032 teria que ser cortado 40% dos incentivos fiscais. Em 31, 30%. Em 30, 20%. Em 2029, 10%. Isso definiu a reforma tributária. Acho que o Estado não deve contrariá-la, pela questão de ser uma lei federal. Bom, mas eu estou no segundo semestre de 25. Então, o que eu propus lá no primeiro? Que a partir de 1º de janeiro, 26, para cumprir o princípio da anualidade, a gente começasse a reduzir 3% em 26, outros 3% em 27, subir para 6%, outros 3% em 28, subir para 9%, 3 mais 3 mais 3%, e, evidentemente, em 30%, os mesmos 10% que estão na reforma tributária. Também ainda não foi aprovado. Aí as matérias começam a dizer, isso está atrasando o projeto do FOT. Mas quem deu a matéria não leu o projeto. Não tem atraso, senhor presidente, esse que o governador mandou do FOT. Sabe por quê? Só entra em vigor em 1º de janeiro de 26, para o princípio da anualidade. Então, a casa está atrasada de algo que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 26. Quer dizer, se planta uma matéria, talvez, quiçá, para aumentar as divergências. Tá? Então, esse é o do FOT. Além do mais, a proposta de aumentar o desconto do FOT de 10% para 18%, para ser preciso, 18,8%, parece assim, números pequenos, aumentar de 10% para 18%. Mas isso é um corte de aumento de 80%. Erraram também na mão. Então precisa ser discussão, precisa ir na CCJ. E olha que eu sou a favor de tudo que melhore o caixa do Estado. Né? Mas também não dá para melhorar o caixa do Estado. E, ao mesmo tempo, se são incentivos de prazo certo e sob condições. Não dá para, de repente, você alterar a regra do jogo sem haver uma ponderação possível de ser absorvida pelo setor produtivo. Então, falei aqui sobre o projeto do FOT. Projeto mal escrito, erraram na mão e só entra em vigor em 2026. Então, nós temos um tempo bem largo para discutir essa matéria. Vamos para o segundo da área financeira. E olha que eu discursei sobre isso ontem. Pegar o dinheiro do Rio Previdência, que é o royalty participação especial para pagar aposentado e pensionista, do Rio Previdência, do Fundo Financeiro, que tem um déficit brutal, para pagar a dívida do Estado com a União. Porque querem preservar a fonte 00, o Tesouro, que está esgotada. E aí, para isso, serve, quiçá, no médio prazo, atrasar pagamento de nativo e pensionista. A essência desse projeto é de uma perversidade sem limite. Sem limite. E, além do mais, é um projeto inconstitucional, porque a vinculação desses recursos à Previdência, sob a égide do Rio Previdência, foi feito por lei complementar.
e, evidentemente, não pode ser alterada por lei ordinária. Parece algo banal, mas não é. É uma inconstitucionalidade, como diz Costa, o nosso advogado e delegado Carlos Augusto, é uma inconstitucionalidade formal. Querer alterar uma lei complementar através de uma lei ordinária. Esse é o segundo projeto que o governador conseguiu, que bom, unir todo o funcionalismo público contra. Se tem algum mérito, esse foi o mérito. E não acredito que aqui em plenário ele vai conseguir mais de 50% dos votos. Custa-me crer. Aí vamos para o terceiro. O terceiro é para vender 47 imóveis. Este é de dar gargalhada. Primeiro imóvel, Estádio Caio Martins, do nosso canhotinha de ouro, Gerson, do Fefeu, canhotinho também, que era craque de futebol, que apareceu com o nosso Canto do Rio, tem escola pública lá dentro, presta um serviço relevante à população niteroense e está no rol dos que serão vendidos. Eu garanto que nesse, se mantiver, terá 70 votos contrários. O outro imóvel, Bartolomeu Mitre, 915, quartel do Leblon. Área nobre do Leblon, pulmão de respiro do Leblon, que não tem uso de solo possível para construção, e querem vender também, até porque seria o mais caro de todos. Aí, como aludiu aqui o deputado Carlos Mick, tem um outro imóvel, aqui na Rua da Carioca, que está cedido e foi reformado pelo grupo Arco-Íris. Tem outro, na General Polidoro, que está cedido e está, não só, tem duas instituições lá, ao grupo Tortura Nunca Mais. Quer dizer, uma lista de imóveis, talvez eles tenham selecionado aqueles que eles não devem vender para mostrar na lista. E quer pressa nisso? É impossível. Aí sobra o quarto da área financeira, que foi objeto aqui das maiores críticas. O refis. Refis de quê? Dos nossos créditos e da nossa dívida ativa. Onde os dois maiores devedores são Petrobras, com aproximadamente 14 bilhões inscritos na dívida ativa, e a Refit, quase que rima com refis. É só trocar o S pelo T, que fica igualzinho. Que deve 11 bilhões de reais. E é exatamente esses recursos da dívida ativa que podem servir de contrapartida em ativos para compensar o ingresso nosso no Propag, que tem que ser até 31/12 deste ano. Então, nada disso tem urgência. Pode ter urgência para quem deseja se desincompatibilizar por renúncia no final de março para concorrer. Aí o prazo fica curto. Mas para quem quer ser governador até 31/12 de 2026, os 4 anos de mandato, não tem essa grande urgência. E o que diz o regimento interno? Quando o projeto executivo vem em regime de urgência, ele será pautado em até 45 dias. Os projetos, salvo erro de memória, foram encaminhados para aqui em 11 de agosto. Está longe de completar
45 dias. Ora, então, o que eu mais quero, e solicitei por escrito, é que esses projetos entrem em pauta, mas entrem em pauta primeiro lá na CCJ, para ser apreciada a constitucionalidade do mesmo, porque lá estamos todos sentados, os pareceres são mais aprofundados e as discussões são mais intensas. Que a primeira coisa que se tem que se fazer é o exame da constitucionalidade e legalidade desses processos, desses projetos de lei. Então, eu estou falando sobre esse tema hoje, porque eu já tinha falado sobre esse mesmo tema no dia de ontem. Porque senão parece que nós no parlamento, e sempre que se fala do parlamento é amplo, geral e restrito, alerge. Parece que o parlamento não quer melhorar as receitas do Estado. Queria lembrar, senhor presidente, e concluindo, que no final de 2023, sem nenhum anseio e nenhuma pressão do governador, o presidente Bacelar pautou, a meu pedido, projeto de lei de minha autoria, que alterou a alíquota base do ICMS de 18% para 20%. E esse projeto foi pautado no finalzinho de 2023, por decisão do presidente Bacelar, e a Casa aprovou, não por unanimidade, teve muito voto contra, abstenção, etc., por incompreensões, mas foi aprovado. Foi a sanção do governador. Ele deixou para os últimos diazinhos para sancionar, mas não tinha outro jeito de não sancionar. Por que que ele sancionou? Porque aquele projeto de 23, volto a dizer, de minha autoria, iria botar, ano após ano, de ICMS, mais de 4 bilhões de reais nos cofres públicos. O projeto foi meu, mas quando vira uma lei, deixou de ser meu, passou a ser da Assembleia Legislativa. Nós botamos no cofre do Estado mais de 4 bilhões a partir de 2024. E em 25, idem, em 26, idem, claro, corrigido pelas inflações respectivas. Então, a premissa do meu mandato, seja eu de oposição, isso não me importa, e em que partido eu esteja, eu voto e atuo a favor do Estado e não de governo. Porque o Estado é que vai gerar as políticas públicas de interesse da população. E não tem despesa sem receita. Esse é o vovó viu a uva do orçamento público. E todos, sem exceção, querem gastar. E é justo que queiram. Mas precisa viabilizar as receitas. E por isso, tenho me dedicado, em muitos mandatos, sempre trabalhar a favor da receita. Mas trabalhar a favor da receita também não é matar a galinha dos ovos de ouro, que são os consumidores e as classes produtivas. E é isso que a gente tenta fazer. E não vem o governo hoje querer dizer que o parlamento não está dando agilidade aos sonhos deles. Porque se eles fossem ágeis, o projeto não tinha chegado aqui em 11 de agosto. Se os projetos teriam chegado aqui no início de 2025.
e até mesmo em 23, porque o benefício fiscal de 22 bilhões de reais por ano é um dano há muitos anos. Ninguém descobriu isso agora. Talvez o governo tenha descoberto, porque a gente passou anos batendo nessa tese. Inclusive quando criamos a Lei 8445, que é a Lei das Metas Fiscais, exatamente com foco nos benefícios fiscais concedidos. E os benefícios fiscais concedidos, que dá um prejuízo, um gasto tributário anual de 22 bilhões, não foram criados nem por Marte, nem por Vênus. Parcela considerável deles foi de origem no Poder Executivo. Tiveram alguns daqui de origem do Legislativo, mas a maioria do próprio Executivo. E agora eles acordaram, como está acordando a União, que está excesso de benefício fiscal. Na União são mais de 500 bilhões de reais. E deve entrar lá no Congresso Nacional uma redução de alíquota na ordem de 10 pontos percentuais. É o que eles começaram a discutir. Eu queria lembrar que aqui na casa, no FOT, o FOT é o Fundo de Orçamento Temporário, ele veio substituir o FEF, Fundo de Equilíbrio Fiscal, que foi criado aqui nesse parlamento, com minha participação direta, quando era o FEF, quando era governador, o então ministro Dornelles, vice-governador, que estava respondendo pela governança. Depois o FEF teve uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente resolveu, para não ter risco, revogar o FEF e criar o FOT. E quem propôs o FOT revisional também fui eu. E o ano passado, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, colocou no pleno, e o pleno do Supremo reconheceu, tanto o FEF como o FOT, como constitucionais. Então, estou falando, nem o FOT, nem o FEF foi iniciativa desse governo. Eles estão querendo pegar carona no FOT para modificá-lo. Modifique para melhor, mas dentro de um princípio constitucional chamado razoabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Augusto, que dispõe de 20 minutos também. Fala bonito. Deputado Val, deputado Luiz Paulo, amigos da LERJ, é melhor um negro sem dente, idoso, do que um branco corrupto com 9 dedos. A fala do presidente Lula em relação a um senhor de idade, negro, sem dente, é uma coisa que humilha não só os negros, mas como todos os brasileiros. Todos os brasileiros, porque todo mundo tem na sua família, seja branco, seja negro, qualquer raça, todos nós temos idosos em nossa família, que normalmente, por simplicidade, ou por falta de recursos, ou por querer, porque já está muito idoso, como é o caso da minha, não querem colocar dente. Então ele humilha as pessoas idosas, as pessoas que não têm dente, e fala, ainda por cima é negro. Como é que pode uma pessoa falar isso? E as pessoas não se lembram da Miriam Cordeiro, ex-namorada dele, que fala que ele sempre odiou negro. Cadê Lázaro Ramos, Thaís Araújo? Cadê esse pessoal, esses artistas
por conveniência, ninguém falou nada. Mas pior que essa fala do presidente Lula, que eu venho aqui em repúdio, pior que essa fala foi quando uma menina estava no palco para receber um prêmio, e ele pega na mão da menina e fala: pensei que você viesse aqui para cantar. Ela fala: não, pensei que você estivesse aqui para fazer um batuque, porque afrodescendente adora fazer um batuque. Não, pensei que você fosse namorada de alguém, porque mulher não pode ganhar prêmio, né? Aí quando ela fala: não, aí eu descobri que você veio aqui para ganhar um prêmio. Então assim, hoje, a pessoa negra que pretende votar no presidente Lula é muito sem vergonha, é muito descarada e não respeita seu passado, seus antepassados, pessoas que fizeram e ainda fazem pelo Brasil. Obrigado, presidente. Está aqui o meu repúdio. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.